NET Educação no ar. No programa de hoje, vamos falar sobre a importância da educação alimentar nas escolas. Por incrível que pareça, o arroz, feijão, carne e salada é um prato quase que perfeito, né? E que a gente está perdendo o prazer de consumir isso para consumir o que já está pronto e tal. E a diretora de uma escola no centro de São Paulo conta pra gente como enfrentou alguns desafios na gestão da instituição. A outra questão é em quais princípios que nós estamos baseados. Então, nós estamos baseados no princípio de justiça, no princípio de respeito, no princípio de equidade. E essas questões o gestor vai deixando claro para o seu grupo. NET Educação no ar. No programa de hoje, a pauta é educação alimentar. Nós vamos conversar com a bióloga e nutricionista Elza Corsi, do Instituto Avisalá, para saber de que forma as crianças de hoje estão sendo educadas quando o assunto é alimentação. E a nossa equipe foi conhecer uma creche que implantou um sistema de self-service para crianças de até 3 anos. Dá só uma olhada. Hoje, com muita frequência, você encontra escolas que não se sentem responsáveis pela questão de construção de hábitos e de ações de cuidado com as crianças. Eles depositam essa área toda como responsabilidade da família. E nenhuma família solitariamente consegue educar as crianças. Para você poder educar as crianças, precisa criar uma rede de apoio, uma rede que possa fazer essa tarefa, porque é uma tarefa com múltiplas facetas. A família tem um papel nas questões de cuidado e a escola tem outro papel em função dos cuidados. O que a gente percebe na experiência da escola é que quando a gente tem na escola um ambiente desafiador em relação aos cuidados, as crianças constroem hábitos muito mais interessantes. Por quê? Porque as crianças estão lá num grupo de pares, e alguma criança faz alguma ação e os outros acabam imitando e etc. E isso é um grande facilitador na construção dos mais diferentes hábitos, principalmente os hábitos ligados à alimentação. E existe mesmo por parte do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde uma preocupação muito grande com as questões relacionadas à alimentação. Então, a gente tem milhares de guias. Se você entrar no site do Ministério, você tem milhares de guias com orientações de cantina saudável, alimentação saudável, 10 passos para melhor alimentação, enfim, que já estão dados, são guias super fáceis, nada técnicos, muito fáceis de serem assimilados, que indicam alguns caminhos para que a escola, enfim, possa melhorar as questões relacionadas à alimentação. Quando você permite isso, permite esse exercício dessa autonomia primordial, primeira, no geral você cria crianças que vão começar a decidir sobre o que ela gosta e o que ela não gosta, e principalmente elas vão começar a relacionar a sua fome ao prazer de comer e o que lhe traz satisfação. E quando a gente tem respeito por essas iniciativas das crianças, as crianças comem como se uma nutricionista tivesse feito o cardápio para ela, nos mínimos detalhes. Elas não erram, porque elas têm essa proximidade com as necessidades físicas. Então, uma das experiências que a gente faz nas escolas é implantar self-service por volta de 2 anos de idade. As crianças podem se servir sozinhas de tudo que está lá. Olhando assim, nem parece que estamos em uma creche para crianças de até 3 anos. A educação alimentar por aqui é levada a sério. E os pequenos têm autonomia para montar o próprio prato na hora do almoço. Então a gente visa uma educação para a vida. A pensar que essas crianças
elas frequentam outros lugares. Por exemplo, elas vão no restaurante, e aí quando elas vão no restaurante lá, eles precisam saber sentar à mesa, saber se alimentar com um talher. Primeiramente, isso causa um impacto muito grande. Já pensa assim, uma criança de 3 anos, como que dá conta de tudo isso? E, na verdade, ela dá conta. Então, as crianças chegam no início do ano, eles passam por um processo de adaptação e aí os professores fazem esse trabalho com as crianças. Então, a gente percebe que algumas crianças encontram algumas dificuldades no início, mas que com o passar do tempo isso vira algo muito natural para eles. E aí eles conseguem dar conta de se servir, dar conta de levar o seu prato, de fazer a limpeza do seu prato, de muitas vezes ajudar a limpar a mesa que ele estava e que ele se alimentou porque ficou suja por algum motivo. Mas implantar um sistema de self-service para essas crianças não foi tarefa fácil. E a diretora da instituição conta quais foram os maiores desafios. Eu acho que assim, adequar os materiais, por exemplo, a mesa, né, do tamanho das crianças, colocar toalha nas mesas, que isso é muito importante, os pratos de vidro, os talheres, né, que é o garfo e a faca. Tivemos alguns pais um pouco resistentes. Eu tive um que esteve aqui e me questionou: o que vocês estão fazendo? Eu quero que você me explique isto. Meu filho está comendo de garfo e faca. Como que vocês administram 25 crianças com faca na mão, né? Então, assim, foi para mim um desafio, né? Chamei para conversar, nós conversamos. No final da conversa, eu falei: não vou falar muito. Tudo que eu posso falar para o senhor é convidá-lo para vir assistir seu filho e os demais colegas almoçando no self-service com garfo e faca. Porque, na verdade, a gente faz um trabalho aqui no SEI, mas que precisa dar continuidade em casa. Então, se chega lá, o prato é de plástico e é o pai que coloca para ele, então ele vai questionar o pai: mas por que você está colocando para mim e não eu posso me servir? Então, isso serve também para ensinar o pai e para mostrar para o pai que o filho dele consegue se servir sozinho, que o filho dele consegue se alimentar sozinho. Claro que precisa de supervisão, precisa sempre estar um adulto por perto. É uma aprendizagem e acredito que a aprendizagem ela se dá em todos os lugares. Antigamente existia um discurso de que a aprendizagem era só dentro da sala de aula e que o professor o tempo todo é o detentor do saber. E, na verdade, as crianças, elas nos ensinam todos os dias. E a cada dia nos surpreende mais. A criança ficou muito limitada durante um certo tempo. E acho que isso já passou. Acho que agora é o momento de dar vez para essas crianças, voz para essas crianças, e deixá-los mesmo à vontade, para que eles possam construir esse conhecimento e essa aprendizagem que é tão significativa. Dá mais trabalho. E a gente vê isso, que dá trabalho gera-se conflito, mas hoje todo mundo olha e fala: mas valeu a pena, pelas crianças vale a pena e pelo nosso trabalho também, né? Acho que é um crescimento tanto para as crianças, mas quanto para os funcionários também, tanto o professor quanto funcionário da equipe da cozinha e da limpeza, porque a limpeza também tem o seu trabalho aí junto das crianças. E as crianças até 11, 12 anos, não adianta eu falar de comida saudável para ela. Primeiro, porque ela não constrói esses conceitos que são tão abstratos. Esses conceitos mais abstratos, as crianças vão construir por volta de 11, 12 anos. Antes disso, é muito a prática que vai dar para a criança o conhecimento, né? O conhecimento se dá muito concretamente. Então, é muito mais interessante que essa escola faça atividades de culinária, leve as crianças para ver uma horta, vá na feira, enfim, atividades muito mais concretas com as crianças do que o blá, que isso é bom, isso é ruim. Ela pode até repetir, mas ela não tem o entendimento mesmo daquilo que o adulto está falando. Tanto é que no currículo, as questões de alimentação, elas estão depois dos 11 anos. Por quê? Porque
quem escreveu, os biólogos que escrevem sobre essa questão, o nutricionista, sabe que antes disso não tem como eu construir conceitos tão abstratos como vitamina, sais minerais e como é que isso acontece dentro do corpo. O aprendizado mesmo, e o aprendizado que fica, esse é que eu vivo. Então, por mais que o professor fale lá na sala de aula, o que as crianças estão vivendo é a fritura que está lá na cantina. Então, é isso que vai ficar. A escola tem de ter um projeto ligado à alimentação escolar. Ela tem de ter um projeto, ela tem de ser uma preocupação da gestão da escola em oferecer alternativas alimentares que propiciem a construção de hábitos mais saudáveis. E é na prática, não é no discurso, é de verdade fazendo. Para os pais, eu acho que a primeira coisa que tem de ser feita é pelo menos uma refeição diária junto, né? A outra etapa é começar a observar o que come, não é? Eu não sou radical, que nunca vai comer fritura. Eu acho que isso pode entrar na sua alimentação. O que não pode é entrar em todas as refeições, né? O que não pode é eu passar a vida comendo fritura. Então, acho que é fazer mais experiências mesmo com os alimentos e buscar isso de forma doméstica e envolver a criança nesse processo, né? Fazer a criança participar um pouquinho disso, né? Eu não consigo fazer todo dia, mas um sábado, não é? A escola também pode fazer experiências culinárias com as crianças adoram. Tem um monte de livros muito interessantes sobre culinária com criança e livros com culinária com alimentos bastante adequados à faixa etária e tal. O Brasil, a gente deve ser a 8ª ou 5ª, o 5º país que tem um aumento na obesidade infantil. Obviamente que o primeiro é os Estados Unidos, depois é a Inglaterra, a Austrália, por incrível que pareça o Chile, porque também comem muito processados, depois a gente tem alguns... E aí a gente deve estar em 8º lugar ou coisa assim. Mas para a gente passar para 1º lugar é muito fácil. E quando a gente tem uma alimentação natural, dada aqui, super equilibrada, por incrível que pareça, o arroz, feijão, carne, salada é um prato quase que perfeito, né? E que a gente está perdendo o prazer de consumir isso para consumir o que já está pronto e tal. Então voltemos ao arroz e feijão, que vai ser muito bom para a saúde. A gente vai para um rápido intervalo e olha, no próximo bloco você confere um bate-papo com uma diretora de uma escola municipal de São Paulo que transformou completamente o ambiente com pequenas medidas. Voltamos já.